Estamos recebendo aqui na sala Ed Records para um bate-papo sobre a palavra de Deus, o pastor auxiliar no setor de Metanópolis, igreja sede da Assembleia de Deus Belém, o pastor Manuel de Lima. Pastor Manuel, seja muito bem-vindo aqui ao nosso podcast. Prazer é todo meu, presbítero Ed. É uma honra poder estar com você e, de alguma forma, poder contribuir com seus nobres ouvintes. Pastor Manuel, o nosso tema hoje é a oração do Pai Nosso. E nós sabemos que o Senhor, na sua simplicidade, mas também na sua busca pelas coisas de Deus, através do Espírito Santo, tem estudado a oração do Pai Nosso para o enlevo espiritual e também para passar, na medida do possível, conhecimento a outras pessoas. Pastor Manuel, o que motivou o senhor a estudar essa oração, que é uma oração tradicional, né? Uma oração que Jesus ensinou e até hoje ela é muito poderosa. O que motivou o senhor a estudar a oração do Pai Nosso? Pastor Ed, eu, ainda diácono, eu estava passando por um problema muito sério. E era sério mesmo. E eu pensava em sucumbir debaixo do problema. E eu já estava deitado, eu estava chorando e orando a Deus, quando eu me lembrei que um dia eu ouvi alguém dizer que a oração do Pai Nosso era muito poderosa. E eu então comecei a fazer a oração do Pai Nosso, porque desde criança meus pais me ensinaram, meus pais eram católicos, e me ensinaram a oração do Pai Nosso, e eu fazia de forma mecânica. Mas naquele dia, já sendo um evangélico, eu fiz a oração do Pai Nosso, mas eu fiz diferente das outras vezes. Eu comecei a falar cada palavra, parando, pensando e meditando no significado de cada palavra. E quando eu cheguei na frase perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, eu parei e olhei para dentro de mim e fiz um autoexame para ver se em meu coração eu tinha ressentimento de alguém. E por incrível que pareça, eu me lembrei de 3 pessoas que eu tinha ressentimento. E naquele momento eu ainda estava em lágrimas e eu disse para Deus: Deus, eu perdoo essas pessoas. Quando disse isso, eu adormeci e dormi. E quando eu acordei, o problema já estava resolvido. Então, essa oração me chamou muito a atenção e eu comecei então a observar cada palavra, a pensar no seu sentido, e isso fez com que mais tarde, quando eu me tornasse pastor, eu fizesse alguns estudos baseados na oração do Pai Nosso para ministrar a comunidade em que eu era pastor. Pastor Manuel, o senhor falou da sua experiência com essa oração, mas o que podemos tirar de lição para passarmos para outras pessoas da oração do Pai Nosso? É muita coisa. Não tem como passarmos aqui para os nossos ouvintes. Porém, algo me chamou a atenção. Em Lucas 11, o versículo 1, a Bíblia vai dizer que Jesus, acabando de orar, um dos seus discípulos chega até Jesus e disse: Senhor, ensina-nos a orar, assim como João Batista ensinou os seus discípulos a orar. E me chamou a atenção essa preocupação do discípulo, porque eles
observar alguma coisa incomum na pessoa de Jesus. Todo o povo judeu, eles eram de oração. Normalmente, eles oravam 3 vezes ao dia. Os salmos eram cânticos, era o inário dos judeus, mas eram orações. Então, era um povo acostumado com oração, mas algo em Jesus chamou a atenção desse discípulo. E o que eu entendo é que eu, na minha vida de cristão, algumas vezes eu já estive orando com outras pessoas e, de repente, alguém do grupo que está orando, você percebe que a presença de Deus é real na oração daquela pessoa. E muitas vezes eu parei de orar e fui alimentado, fortalecido através da oração do companheiro ou de uma irmã que estava orando. Então eu entendo que foi isso que o discípulo viu, que quando Jesus orava, a presença de Deus era real. A presença de Deus se fazia sentir naquele ambiente. Então foi por isso que eles pediram para Jesus ensiná-los a orar. Eles queriam isso também para a vida deles. E o povo judeu, eles reverenciavam muito a Deus. Inclusive, um dos nomes de Deus, o nome incomunicável, o nome mais distinto, o nome impronunciável de Deus, ele se perdeu na história. O nome Jeová. Hoje, esse nome Jeová, alguns especialistas tiraram vogais do nome Elohim e também de Adonai e colocaram nas consoantes do nome Jeová e formaram esse nome. Porém, para os judeus, esse nome se perdeu na história. Por que se perdeu? Porque eles tinham a preocupação de pronunciar o nome errado e ofender a Deus. Então Deus se tornou um Deus distante, um Deus todo-poderoso, um Deus santo, porém um Deus distante. E Jesus, na sua resposta, ele já responde à indagação do coração do discípulo. E ele começa então dizendo: quando vocês orarem, diga Pai Nosso. Então, a palavra Pai revela intimidade. A palavra Pai revela proximidade. A palavra Pai revela uma ligação pessoal. Uma intimidade. Uma intimidade pessoal. E foi isso que Jesus disse. Porque o Pai, vamos dar aqui o exemplo. Nós temos o presidente da nossa nação. Qualquer um que quisesse uma audiência com ele teria uma burocracia, teria muita dificuldade. Porém, o seu filho não. O seu filho tem provavelmente o seu telefone particular, o número do seu telefone particular. E pode falar com o pai quando quiser, quando precisar. Então, é isso que Jesus estava querendo dizer quando ele disse: quando vocês orarem, diga Pai Nosso. Ele está dizendo: Deus não é um Deus distante. Deus não é um Deus incomunicável. Você não precisa de uma lista de mediadores. O único mediador que nós temos na Bíblia é o nosso Senhor Jesus. Nós vamos encontrar em Mateus 11, 25, 26 e 27, Jesus dizendo o seguinte: graças te dou, Pai, Senhor dos céus e da terra, que ocultasse essas coisas aos sábios e inteligentes e revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Ninguém conhece o Pai senão o Filho, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e aquele a
quem o Filho o quiser revelar. Nós vamos encontrar em Timóteo 2:5, 1 Timóteo, Paulo dizendo: Jesus é o único mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. João 14:6, nós vamos encontrar Jesus dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, nós entendemos aqui que se você orar em nome de Jesus, é a forma correta de se orar, porque ele é o nosso único mediador. Mas também entendemos que quando Jesus disse Pai, ele está dizendo: Deus é aquele que te protege. Deus é aquele que provê. Porém, também, se ele é pai, é aquele que estabelece limites, é aquele que estabelece regras, é aquele que exige obediência. Na casa do Pai, nós temos muitos benefícios, mas também nós temos deveres, nós temos responsabilidade. Quando falamos de limites, que Deus estabelece limites para nós, os limites de Deus, ele não está querendo nos privar de felicidade, ele está querendo simplesmente nos proteger. E um dos significados da palavra pecado é transgressão, que é exatamente transpor os limites. E nós vamos encontrar em Malaquias 1:6, Deus dizendo: o servo honrará o seu senhor, e o filho honrará o pai. E se eu sou pai, aonde está minha honra? E se eu sou senhor, onde está o meu temor? Em relação à oração do Pai Nosso, é um erro, Pastor Manuel, a gente apenas repetir o que está ali na Bíblia, sem tirar nem colocar nenhuma outra palavra. É um erro a gente fazer esse tipo de oração apenas lendo ou repetindo o que está na Bíblia? O perigo, pastor Ed, é a superficialidade. Porque tudo aquilo que nós costumamos a fazer, tudo aquilo que se torna uma rotina na nossa vida, muitas vezes perde a essência. E é isso que a gente percebe, isso que eu fazia quando era criança. Eu sempre orava porque meus pais ensinou a decorar desde muito novo. Só que eu fazia automaticamente, eu fazia de forma mecânica. E esse é o erro comum das pessoas, não parar para pensar, para se aprofundar no que significa, o que Jesus estava querendo dizer quando ele colocou esse modelo para nós, que é a oração do Pai Nosso. E onde o novo convertido, Pastor Manuel, pode encontrar essa oração na Bíblia Sagrada? Você vai encontrar nos dois evangelhos, Mateus e Lucas. Porém, Lucas, você não encontra ele completo. Porém, em Mateus, capítulo 6, versículo 9 a 13, você tem a oração completa do Pai Nosso. E tem alguma explicação, Pastor Manuel? O porquê tem apenas parte em um livro e completa em outro? Os evangelhos, eles se complementam. Os evangelhos, normalmente, você vai encontrar alguma até aparente contradição ou discrepâncias, porém, são pessoas diferentes que escreveram com visões e olhares diferentes, e eles apenas se complementam. Não existe nenhum
de fato, erro nos evangelhos, apenas se complementam. A oração do Pai Nosso, Pastor Manuel, ela revela princípios? E se revela, quais são Olha, eles? eu acredito que existem muitos princípios espirituais, porém, é, eu vou citar apenas alguns. Por exemplo, o princípio da autoridade. Se ele é pai, então ele é uma autoridade. Ele é uma autoridade. Porém, não estamos falando de qualquer pai. A oração diz: Pai nosso que estás nos céus. Salomão, ao falar de Deus, quando construiu o templo, ele disse que os céus e os céus dos céus não pode contê-lo. O salmista Davi, ele vai dizer a respeito de Deus: se eu subir ao céu, o Senhor ali está. Se eu fizer no céu a minha cama, o Senhor ali está também. Se eu tomar as asas da alva e habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me alcançará e a sua destra me susterá. Então, nós vamos encontrar ainda no Salmo, no número 113, dizendo que Deus se curva para ver o que está no céu e na terra. Então, não estamos falando de um simples pai, estamos falando do Pai. Então, a autoridade é um princípio, mas vamos dizer também do princípio da santidade. Da santidade. A Bíblia diz: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Então é responsabilidade minha, como filho, representá-lo à altura. E de que forma que eu posso santificar o nome do Pai? Quando a Bíblia foi escrita, não existia quase sobrenome. Você não vai ver isso. Você vai encontrar que sempre que citava o nome do filho, eles citavam também o nome do pai. Por exemplo, Tiago e João, filhos de Zebedeu, Simão Barjonas. A palavra bar é uma palavra aramaica que quer dizer filho. Então, Simão Barjonas, filho de Jonas, Bartimeu, filho de Timeu. A mesma coisa nós vamos encontrar no hebraico, a palavra bem. Bem também é filho, Ben-Hur, Ben-Judá. Então, nós vamos encontrar, todas as vezes que vai citar o filho, cita o pai. Então, imagine comigo, vamos pensar juntamente comigo. Se eu moro numa comunidade pequena que todo mundo conhece todo mundo. Porém, o meu pai, ele tem acesso às vendas, ao comércio, e eu vou comprar. E eles não conhecem bem a minha pessoa. Mas de quem você é filho? No meu caso, sou filho de Marculino. E Marculino é muito conhecido. Não, então pode vender que ele é filho do Marculino. Então, e se eu não pagar a conta? O que vai acontecer com o nome do meu pai? Então, quando a Bíblia diz santificado seja o seu nome, a Bíblia está dizendo que o meu comportamento, as minhas atitudes, ela santifica o nome de Deus. Santificado seja o teu nome. Não temos como falar de muitos princípios, mas eu gostaria de citar pelo menos mais um, que é o princípio do perdão. O princípio do perdão, ele diz: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos.
Então você está orando e dizendo para Deus: Deus, me perdoa, assim como eu perdoo aquele que me ofende. E de que forma você perdoa aquele que te ofende? Você perdoa e não esquece? Você perdoa, mas não quer ter mais contato? Você perdoa, mas quer distância? Então, como é a forma que você perdoa, Pastor Ed? Acontece que se você ora a oração do Pai Nosso, mas você não analisa, você não entra nela, se você não percebe que ela é cheia de princípios e que esses princípios é para serem vividos, você se condena. Você se condena. Em vez de você trazer benefício para você através da oração, você traz para você prejuízo, condenação. Tem mais algum princípio, pastor? Tem vários outros princípios, mas para não sermos muito demorados, eu poderia citar, por exemplo, o princípio da soberania de Deus, quando ele diz: venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, ele é Pai. E como Pai, nós vamos encontrar o apóstolo São Paulo dizendo na carta aos Romanos, no capítulo 12, ele vai dizer no versículo 2: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós vamos encontrar no Salmo de número 37, o versículo 4, dizendo: deleita-te também no Senhor, e Ele satisfará o desejo do seu coração. E se nós não pararmos para analisar a palavra de Deus, vamos pensar que Deus vai atender os nossos caprichos, mas não é assim. O princípio da soberania de Deus é que a vontade dele reine em nossa vida. Venha a nós o teu reino. Os nossos pastores antigos diziam que no nosso coração tem uma cruz e um trono. E que se nós estivermos no trono, a nossa vontade seja feita, então Jesus vai estar na cruz. Mas se a vontade dele for feita, é nós que estaremos na cruz. Então a vontade dele é boa, perfeita e agradável. E quando ele diz: deleita-te também no Senhor e ele satisfará o desejo do teu coração, está dizendo que essa proximidade, essa vivência vai afinar, vai ajustar o nosso coração ao coração de Deus e que nós vamos entender os verdadeiros valores. E quando nós entendemos os valores dos céus e o nosso coração estiver ajustado a esses valores, o que vamos querer é aquilo que está na vontade de Deus e ela será feita. Nós vamos encontrar no versículo 5 também, do Salmo 37, dizendo: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Desses princípios, pastor Manuel, tem algum que ele é mais prioritário, assim, na visão do senhor? Pastor Ed, tudo é prioridade. Não tem um maior ou um menor. Todos eles têm que ser levados a sério igualmente. Então, no meu ver, nós temos que observar todos os princípios e colocá-los em práticas na nossa vida. E como adaptar a vontade de Deus nessa correria do dia a dia, nesse corre-corre, principalmente nos grandes centros, pastor? Olha, a vida é cheia de desafios.
E Deus não nos deixou sozinhos. Jesus veio, Deus planejou o plano da redenção para nós. Jesus veio e executou. E o Espírito Santo, Jesus disse, eu preciso ir, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas se eu for, enviar-vos-ei. E ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então nós encontramos na carta aos Romanos, no capítulo 8, do versículo 12 ao 17, o conselho do apóstolo São Paulo é: de maneira que, irmãos, somos devedores não à carne, para viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são os filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos, somos logo herdeiros, e também herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Então, nós vamos encontrar ainda no versículo 1 do capítulo 8 de Romanos, dizendo: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, nós temos dentro de nós uma natureza humana, chamada natureza adâmica ou natureza carnal, e essa natureza, ela precisa morrer. E nós devemos viver na direção do Espírito Santo. Ele é a pessoa que vai nos guiar até ao Pai. Então, Jesus disse, eu vou, mas eu vou enviar o Espírito Santo para que fique convosco para sempre. Então, nós temos em nós o espírito, a alma e o corpo. E o Espírito Santo habita no nosso espírito. Então, é através do nosso espírito que nós matamos a nossa carne. E se vivermos no espírito, nós conseguimos vencer no cotidiano os nossos desafios. Quem está nos assistindo deve estar se perguntando o que é viver no Espírito. O senhor pode explicar? Através da oração, você alimenta o teu espírito. Existem algumas disciplinas que nós precisamos observar. Existem algumas disciplinas que nós precisamos observar se quisermos viver no Espírito. O Espírito é a nossa parte mais íntima. É aquela que veio do sopro de Deus em Adão. É a nossa parte espiritual, é a nossa parte que tem contato com Deus. Deus fala conosco através do nosso espírito. Então, se quisermos ter um relacionamento com Deus, porque precisamos, quando a Bíblia diz Pai, é porque Deus espera que nós venhamos nos relacionar
com Ele. Deus não é distante. Deus é um Deus presente. E Deus quer se relacionar conosco. Então, algumas disciplinas que nós temos aqui que poderemos passar para vocês. Primeiro, a oração. Oração não é dar bom dia ou boa noite a Jesus. Nós vamos encontrar a W. Tozer dizendo o seguinte: Deus não se curvou à nossa pressa nervosa, nem adotou os métodos de nossa era imediatista. O homem que deseja conhecer a Deus precisa passar tempo, e muito tempo, com Ele. Então, se você quiser um relacionamento, não existe um relacionamento sem conversa. Não existe um relacionamento sem intimidade. Então, a segunda disciplina é o estudo da palavra. Tudo que Deus deixou para nós. A Bíblia é uma carta de amor de Deus. É uma carta de amor. Eu pergunto para você, no meu tempo, a comunicação era diferente. A minha esposa escreveu carta para mim, eu escrevi carta para ela. E agora eu pergunto para você, quantas vezes nós líamos esta carta de amor? Nós decorávamos. Nós queríamos entender as entrelinhas. Nós queríamos entender algo mais. Então, a Bíblia é uma carta de amor de Deus para nós. E eu te pergunto, se você o ama, quantas vezes você já o leu? É para mim, é para você. Deus nos ama e Deus espera que nós sejamos um leitor da Bíblia e que seja diário essa leitura. Mas vamos falar de uma outra disciplina que no primeiro século era vivida por todos, mas hoje quase não se comenta nela, que é o jejum. Os crentes do primeiro século, eles jejuavam 2 vezes por semana. 2 vezes por semana. Nós vamos encontrar o avivalista John Wesley. Ele não separava um pastor que não jejuasse 2 vezes por semana. E nós estamos esquecidos dessa disciplina. O jejum é uma oração silenciosa e ela fortalece a oração audível. Então, se você quer ter intimidade com Deus, se você quer que essa oração não seja apenas uma repetição, mas que ela se torne uma experiência espiritual e pessoal na sua vida, observe essas disciplinas. O senhor falou em 3 pontos, pastor Manuel, que está pegando bastante nessa geração de cristãos, que é a falta, né, da oração para ter mais intimidade com Deus, busca. Também a leitura, que o celular, né, vem roubando bastante esse tempo, né, esse tempo de Deus, da leitura, e desmotivando muitos, né? E por fim a questão da santidade, né, da separação, da purificação através do jejum. Pastor Ed, precisamos estabelecer prioridades na nossa vida. Se não valorizamos a Deus, não vamos valorizar essas disciplinas. Mas quando você entende o que é prioridade, você deixa algumas coisas de lado. Porque
O céu é real. O céu é real. O céu não é uma fantasia. O céu não foi Deus apenas querendo trazer alguma alegria existencial na nossa vida. Então, assim como Deus é real, os céus também é real. Eu sei que tem pessoas que não acreditam em Deus, assim como não acreditam no céu. Mas alguém que já orou, alguém que já perguntou para Deus, alguém que já teve experiência com Deus, sabe que não é uma fantasia. Então, muitas dessas coisas vai nos tirar o reino dos céus das nossas vidas, vai nos tirar os céus. Porque o senhor estava falando das redes sociais e se você não for disciplinado, você não vai arrumar tempo para orar, para ler a Bíblia e para jejuar. Mas quando você entender que o reino de Deus ele vem em primeiro lugar e depois as demais coisas nos serão acrescentadas, como diz Mateus 6:33, então nós arrumaremos tempo sim para orar e para estudar a palavra e também termos uma vida de jejum. Manuel, e como as pessoas podem vencer essa letargia e voltar a essas práticas tão fundamentais para o cristão? Eu desde novo crente, eu fui um leitor voraz. Quando eu decidi mesmo a Jesus, desde 67 eu estou na igreja, mas em 74 foi que eu tomei de fato a minha decisão. Eu posso dizer que foi em 74 que eu nasci de novo. E eu li a Bíblia no primeiro ano, no segundo ano, li de novo. Só que eu não lia só a Bíblia, eu comprava livros e lia livros, emprestava livros. Naquele tempo não era tão fácil como hoje, então era amizade com outros irmãos, um lia o livro do que o outro comprava, e assim eu um livro que me chamou a atenção foi de Orlando Boyer, é, Os Heróis da Fé. Então eu entendi que o Atos dos Apóstolos pode ser vivido hoje. Jesus vai falar em Lucas 18, a Bíblia diz, e contou-lhes uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. É o que acontece com as pessoas. Eles querem tudo de imediato. Se você for olhar os avivamentos que houve, por exemplo, o avivamento morável, eles montaram um relógio de oração de 24 horas. Esse relógio de oração durou mais de 100 anos. Se você for olhar o avivamento em Gales, aquele jovem, ele orou 13 anos. E nos últimos meses ele orava da 1h da manhã até 5h da manhã, 4 meses. Se você for ver o avivamento da Rua Azusa, William Seymour, ele orou 4 anos, 5 horas,
e depois mais 1 ano e meio, 7 horas. Então as pessoas querem o avivamento assim, um estalar de dedo, mas não é dessa forma. A pessoa precisa ter tempo com Deus, precisa gastar tempo com Deus. E eu lendo o livro Os Heróis da Fé, eu entendi que isso também era para mim. Isso também era para mim. Durante muito tempo, eu tentei levar uma vida de oração assim, afinco, mas eu tinha problemas de saúde. Por exemplo, eu ficava muito ansioso e não conseguia dormir, então eu parava. Mas mais ou menos 2 anos e poucos para cá, eu entendo que eu tinha fechado todas as brechas para o inimigo. E quando eu comecei a orar de forma intensa, aconteceu algo na minha vida. Eu sempre tive dificuldade de dormir, sempre tive. Passei muitas e muitas e muitas noites inteiras sem dormir. Mas dessa vez, quando eu tomei a decisão de orar de forma ah, com muita responsabilidade, Sim. Deus me fez dormir. Olha só. Eu voltei a dormir e dormi bem. Então eu comecei, antes eu dormia até tarde, aí eu comecei, voltei a levantar cedo para poder orar. E depois de 6 meses que eu estava orando de forma intensa, aí veio novamente no meu coração o desejo de jejuar. Mas eu tenho diabetes e por isso eu não jejuava, mas mesmo assim eu fiz o teste. Colocava umas balas no bolso e falava, se cair minha glicemia, eu coloco uma bala na boca. E assim eu consegui jejuar até 18 horas. E 18 não, Seguida? desculpa não, 16 horas seguido. Seguida, pastor? Seguido. E hoje em dia eu não jejuo 16 horas, eu jejuo 14 horas, mas é a minha prática diária. E, É, e eu só, vou dizer uma coisa para você: a minha diabetes não sarou, mas que diminuiu, diminuiu. Pastor Manuel, a pessoa de repente está nos assistindo agora e fazendo aquela pergunta, né? Como eu posso iniciar jejuar ou voltar a jejuar? Como ela pode começar, Pastor Manuel? Você precisa de orientação médica. Não deve se exagerar. Por exemplo, o meu jejum, como eu tenho diabetes, então eu não posso ter um jejum prolongado. Mas 16 horas é muito, né, pastor? 16 horas Mas, não é muito mas, habitual para. mas graças a Deus eu faço e não cai a minha Que glicemia. Eu benção. entendo que a mão de Deus está nisso. Então não cai a minha glicemia. Só que é assim, eu falo 14 horas porque eu janto 10h30 da noite e eu vou tomar café mais ou menos 1 e pouco da tarde. Eu levanto e aí eu vou para o meu devocional e eu só tomo café depois que eu paro o meu devocional. Como eu sou aposentado, então eu tenho tempo. Então o meu devocional eu levo até 1 hora da tarde, o meu devocional. Só que em termos de oração, depois que você passa a orar, depois que você passa a jejuar, a fome por Deus é tanta que você quer orar o dia inteiro, mesmo que você está trabalhando,
porque eu ainda faço serviço de casa. Em casa eu Dá uma ajuda para a irmã Marli. ajudo a minha esposa, eu que faço o almoço, eu que lavo a louça, eu que vou nos mercados e faço mais algumas coisas, E diga-se de mas passagem, com prazer, né, pastor? com prazer, com prazer. E só que eu faço isso orando. E quando eu não estou orando, que eu estou nas redes sociais, eu fico mais ouvindo pregações. Não é qualquer pregador, gosto de selecionar aqueles que eu ouço, mas eu estou trabalhando, lavando a louça e fazendo comida e ouvindo pregação. E no mais disso, se eu estou deitado, eu estou orando, se eu estou andando, eu estou orando, se eu estou dirigindo, eu estou orando. E se você quer para a sua vida, começa. Dá o, Começa. dá o primeiro passo, né, pastor? Dá o primeiro passo. E eu sei que o senhor, pastor Manuel, é um leitor assíduo da Bíblia. O senhor tem muitas versões da Bíblia? Quantas o senhor já leu, hein? Pastor? Não tenho muitas, não. Eu acho que eu tenho 8. 8 versões diferentes. Só tem uma que eu não li. Uma que eu não li porque eu vou dizer, ela é adulterada, então não li. Não, não quis correr esse risco, né? Não me afetaria, não, mas eu acho que seria eu perder meu tempo. Mas as outras, é, eu acho que a mínima que eu li, menos, eu li 2 vezes. E as outras, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes. E essas versões, pastor Manuel, elas mudam muito de uma para outra? Irmão Ed, eu não sou um especialista, eu sou curioso. Não sou um especialista, mas eu entendo que esses tradutores, mesmo que às vezes não é tradução de palavra, mas pensamentos, então há responsabilidade neles. E eu procuro tirar todo o proveito em todas essas traduções. Eu uso elas para estudar, porém, na igreja eu uso a nossa tradicional. Eu sei que boa parte dos pastores gosta da Almeida atualizada, porém a Assembleia de Deus ela tem uma tradição, ela usa muito a revista a Almeida corrigida, então corrigida e revisada. Então, a que eu uso por ser tradicional. E eu gosto muito Uhum. dela, mas eu tenho a Almeida, tenho a NVI, tenho a Bíblia Viva, a Linguagem de hoje. É, tenho algumas. Pastor Manuel, em suas pesquisas, qual a descoberta que mais surpreendeu o senhor em relação a essa oração tão poderosa que é o Pai Nosso? Como eu já falei aqui, né, sobre a minha vida de oração, então nós não oramos só com as nossas palavras, nós oramos a Bíblia. Como nós somos pentecostais, nós oramos também em línguas estranhas. Nós vamos encontrar o apóstolo São Paulo falando em 1 Coríntios 14:14, na Bíblia Almeida atualizada. Ele diz ali: se orarmos quando eu oro em línguas estranhas, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica sem fruto. Mas temos que observar a primeira parte. O meu espírito ora de fato. Então eu sou
edificado quando eu oro em línguas estranhas. Sou edificado. A minha mente fica sem fruto, mas o meu espírito é edificado. E ali está dizendo, quando eu oro em línguas estranhas, o meu espírito ora de fato. Eu já disse aqui que o nosso espírito foi a nossa parte interna que veio do sopro de Deus. Então, o nosso espírito anseia por Deus, o nosso espírito quer Deus. E o apóstolo São Paulo vai dizer que nós não sabemos orar como convém. Então, quando oramos com a mente, com a razão, nós somos muito egoístas. Muito egoísta. Tiago vai dizer, você pede e não recebe, porque você pede para gastar nos vossos próprios deleites. É isso que muitas vezes acontece com nós. Mas quando é o teu espírito não está preocupado com conta bancária, com geladeira. O seu espírito está preocupado na comunhão com Deus. E quando você ora em línguas estranhas, o teu espírito ora de fato. Então, eu estava orando um certo dia e, acabando todos os argumentos, vou orar a Bíblia. E quando eu comecei a oração do Pai Nosso, quando eu disse Pai Nosso, Deus mandou uma cobrança dentro de mim. Eu senti uma cobrança de Deus. É interessante que essa cobrança, quando você sente, Deus te fala muitas coisas ao mesmo tempo. Então, o que eu entendi quando ele fez essa cobrança, ele estava dizendo, Pai Nosso, e você pensa só em você? Forte. A oração do Pai Nosso, ela não é individual, ela é coletiva. Ela é coletiva. Pai Nosso, o pão nosso, não nos deixes cair em tentação, perdoa as nossas dívidas. Então, mas eu orava para todo mundo, mas mesmo assim aquela cobrança, e eu falei em voz alta com Deus, eu falei, Deus, eu oro pelos teus filhos. Aí ele falou dentro de mim, ele disse, mas o seu jejum é só para você. E, na verdade, fazia 11 meses que eu estava jejuando. E nós vamos encontrar em Atos 17, 26 e 27, a Bíblia vai dizer, de um só homem Deus fez toda a raça humana. Para quê? Para que o buscassem. Então o ser humano foi criado para buscar Deus. Para buscar Deus. Então, o meu jejum, eu queria era ter intimidade com Deus. Eu queria ter mais proximidade com Deus. E Deus disse, mas você só pensa em você? Meu Eu Deus. disse naquele Forte. momento, eu disse para Deus, está bom, Deus. De hoje em diante, eu vou colocar 2 objetivos no meu jejum. Um é a salvação de almas. E o outro é que o Senhor perdoe as nossas dívidas. E você vai encontrar a Bíblia, Jesus dizendo em João 13:34, um novo mandamento vos dou, que vós ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Então, esse mandamento é mais do que aquele quando ele disse, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ele disse, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Então, ele nos colocou
acima da sua própria vida. Você vai encontrar ainda em João 15:12, ele vai dizer: o meu mandamento é este, que vós ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Mateus 7:12, ele vai dizer: tudo o que quereis que os homens os façam, fazeis vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Então, Pai Nosso não é meu Pai, é nosso. Eu não posso orar pensando em mim. Eu preciso orar pensando nos meus irmãos. Sabe por quê, irmão Ed? Nós somos ovelhas de um mesmo rebanho. Nós somos ramos de uma mesma videira. Somos membros de um mesmo corpo. Somos pedras de um mesmo edifício. Somos filhos de uma mesma família. Somos membros de uma mesma família. Então, na oração do Pai Nosso, muitas vezes esquecemos o lado coletivo da oração do Pai Nosso. E foi isso que Deus me cobrou naquele dia. Desde então, o meu jejum, eu sei que não deixa de ser para buscar a Deus, mas eu coloquei esses dois objetivos: salvação de alma e o perdão dos meus amigos, dos meus irmãos. E como essa oração ela pode moldar o nosso relacionamento com Deus, Pastor Manuel? A oração do Pai Nosso não é apenas para recitar, mas para estudar, meditar e viver. Em João 15:5, Jesus disse: eu sou a videira verdadeira, vocês são os ramos. Todo aquele que vive em mim e eu nele produzirá muitos frutos, porque sem mim nada podereis fazer. Então, se você quer que esse relacionamento com Deus flua tanto para com Deus como para com outras pessoas, é estar ligado a Jesus. Então, se você estiver em Jesus e Jesus estiver em você, essa oração vai moldar a forma como você se relaciona, tanto com Deus como com as pessoas. Dentre os princípios, Pastor Manuel, na igreja, há princípio que precisa ser mais ensinado, mais reforçado ali o seu ensino em relação a outros? Irmão Ed, eu disse aqui sobre o lado coletivo da oração. É bem verdade que até então, quando Deus falou comigo, eu nunca tinha falado sobre isso. E nunca tinha ouvido outras pessoas também falar. Nós falávamos o Pai Nosso, mas não nos prendia: perdoa as nossas dívidas. Às vezes nós temos a tendência de olhar o defeito dos outros para julgar, mas não para orarmos por eles, não para assumirmos e colocarmos em nossa própria responsabilidade. E, Pastor Ed, vida de pecado, nós precisamos tomar cuidado. Nós vamos encontrar Jesus dizendo, por exemplo, em Mateus, no capítulo 7, 21 a 23, ele vai dizer assim: nem todos que me dizem Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas só aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está nos céus. Ele vai dizer no versículo 22, muitos me dirão naquele dia: Senhor, não profetizamos nós em teu nome?
Em teu nome não expulsamos demônios, em teu nome não fizemos muitas maravilhas. Mas ele vai dizer: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Irmão Ed, é algo preocupante. Porque observe bem, alguém vai dizer: profetizamos em seu nome. Vai dizer: expulsamos demônios em seu nome. Ou seja, a gente que... Fizemos muita maravilha. Então é alguém que está sendo usado por Deus, mas está em pecado. Meu Deus. Então não significa que essa pessoa promove curas em nome de Jesus. E que ele vai ser salvo. Ele não vai ser salvo. E não significa que Deus está aprovando, porque às vezes o pensamento da pessoa: não, Deus está me usando para expulsar demônio. Deus está me usando para profetizar. Deus está me usando para fazer maravilhas. Então Ele está aprovando o meu pecado. Deus não está aprovando. É a longanimidade de Deus. É a longanimidade. Deus está dando tempo para nos arrependermos. Mas se não arrependermos, perderemos o céu com toda certeza. Mas não é só isso. Você vai encontrar na carta às igrejas do Apocalipse, por exemplo, a igreja de Laodiceia, no capítulo 3, versículo 17, você vai ouvir a igreja dizer: rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta. Mas não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Observe bem que a igreja diz: rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta. Então, essa pessoa que está rico, enriquecido e de nada tem falta, ele não sente necessidade de mudança. Ele está pleno, ele está confortável, ele está bem. Mas não somos nós que nos avaliamos. Precisamos fazer como Davi no Salmo 39, sonda-me, ó Deus, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. É Ele que nos sonda, é Ele que dá o veredito sobre a nossa vida. Precisamos do testemunho do Espírito Santo na nossa vida. Então, pastor Ed, só que a minha preocupação, quando a Bíblia diz perdoa as nossas dívidas, então a preocupação minha em que essas pessoas sejam perdoadas. Então, você vai encontrar na Bíblia também, por exemplo, quando Israel peca. Quando Israel faz o bezerro de ouro no deserto para adorar. Nós vamos encontrar em Êxodo 32, Moisés dizendo para Deus: agora, porém, perdoa o pecado deles, ou me risca do teu livro que escreveste. Parece que ele resolveu o problema em 2 minutos. Não parece? Quando ele cita esse versículo aqui, só quando você vai para Deuteronômio 9:25, ele vai dizer: prostrei-me diante do Senhor e fiquei prostrado durante 40 dias e 40 noites, porque o Senhor ameaçava destruir vocês. Então, ou quando a Bíblia diz perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos, é você colocar no seu ombro a carga do seu irmão. É você jejuar por ele, é você orar por ele. Muitas vezes queremos que ele seja cortado, mas já choramos, já jejuamos, já oramos por ele. Meu querido, quando você se preocupa em levantar o seu irmão caído, Deus também te levanta. Glória a Deus.
Estamos conversando com o pastor Manuel de Lima, aqui no nosso sala da Ed Records, esse bate-papo gostoso que nós estamos tendo, aprendendo demais com este homem de Deus em relação a essa oração poderosa do Pai Nosso e o pastor também contando parte do seu testemunho para você que está assistindo. Olha, pastor Manuel, Pastor Manuel, e como essa oração transformou de fato a sua vida? E eu também já agradeço a participação do senhor, muito conhecimento, muita coisa de Deus o senhor tem deixado aqui nesse nosso bate-papo gostoso. Aprendi muito com o senhor nesse dia de hoje, através desse nosso podcast, e já deixo o convite para o senhor estar voltando mais vezes. Eu sei que o senhor tem um caderninho lá que é lotado de ensinos, de conhecimento, e eu agradeço bastante, pastor Manuel. Pastor Ed, eu estou aprendendo. Estou procurando crescer. Estou procurando amadurecer mais e mais. Porém, algo me chama a atenção em Deus. É saber que Ele quer mais ter intimidade comigo do que eu quero ter intimidade com Ele. Outra coisa é saber que isto não me torna especial. Isto não me torna melhor do que ninguém. Porque não devemos esquecer que tudo é graça. No Efésios, na carta aos Efésios 2, 8 e 9, ele diz: pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, e não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então eu sei que tudo é graça, isso não me faz melhor do que os meus irmãos. Outra coisa é saber que Deus me conhece de fato. Às vezes, eu pergunto para Deus: Deus, por que é tão difícil? Por que é tão difícil? Mas Jeremias vai dizer que enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente perverso. Quem o conhecerá? Só Ele conhece. Então, tudo é tratamento, tudo é aprendizado. E não podemos desistir, não podemos parar de orar, não podemos parar de estudar a sua palavra, não podemos parar de jejuar, mas saber que Ele quer o melhor para nós e descansar nele. Outra coisa é saber que a oração não muda Deus. Deus é imutável. A oração muda nós. É nós que somos mudados e que vamos sendo ajustados dia a dia com a vontade de Deus. Outra coisa que me chama a atenção é saber que em Deus há reciprocidade. É um dos princípios de Deus, a reciprocidade. Ele vai dizer em Tiago 4, versículo 8, a parte A, ele vai dizer: chegai-vos a mim, e eu me chegarei a vós. Se você procurar, ele vai se chegar também a você. Samuel 2 e 3, ele vai dizer: aos que me honram, honrarei, aos que me desprezam, serão envelhecidos. Lucas 6:38, ele vai dizer: dai, ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante vos darão.
No Salmo 18, versículo 26 e 27, vai dizer: com o fiel és fiel, com o íntegro tu és íntegro, com o puro tu és puro, mas com o perverso és inflexível. Deus não é perverso. Todas as outras coisas, Deus é. Só que ele não é perverso. Então, com o perverso, ele se torna inflexível. Em outra tradução diz indomável. Né? Então, é uma coisa que você deve saber é que Deus é recíproco. Então, se você procurá-lo, ele virá ao seu encontro. Se você der, ele te dá. Então, isso que tem me chamado a atenção e que tem mudado na minha vida de oração. Pastor Ed, obrigado por estar aqui com você e espero que Deus possa tocar os seus ouvintes. E a minha oração é que almas sejam salvas. Muito obrigado. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Até o próximo podcast aqui da Ed Records. Amém. Estivemos aqui então com o pastor Manuel de Lima, falando sobre esse poder maravilhoso que tem na oração do Pai Nosso. Acho que vai dar muito trabalho para você aí colocar tudo em ordem. Eu vou colocar. Isso aqui é uma relíquia, pastor.